E agora nós vamos para a nossa última aula, nossa aula de número 6, que a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional e postura ética contínua. Ou seja, vamos falar e revisar o que a gente já veio falando aí nas outras aulas, que é para vocês pegarem bem esse conceito, tá? E abraçarem esse conceito de ética. Então, vamos lá, gente. O que é ser ético, né? Então, a gente já viu lá desde a primeira aula sobre como é, o que é ser ético. E a gente sabe que o ser ético, ele não se limita só no código. Ele envolve a decisão que a gente toma todos os dias, de como a gente vai lidar com as pessoas, como que a gente vai lidar com os conflitos, como a gente vai lidar com as escolhas e com as influências. Então, ser ético é o tempo todo estar se questionando a respeito de ações. E essas pequenas ações, elas podem ser atrasos, pode ser como que eu vou responder a uma crítica, como que eu vou assumir uma responsabilidade, né? Então, essas atitudes éticas, elas envolvem isso. Então, não só grandes coisas para serem decididas, grandes coisas a serem decididas, mas também pequenas ações do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia. Como que eu vou lidar com aquele atraso? Como eu vou lidar com uma funcionária que ficou de picuinha com a outra? Não sei, acordar as duas com problemas, se encontraram lá e começaram a discutir. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com uma crítica? Quando alguém vem e me diz alguma coisa que daqui a pouco eu não vou gostar de ouvir, tá? Então, tudo isso a gente tem as nossas atitudes éticas aí. E ela também, ela vai depender da capacidade de reconhecer e de regular as próprias emoções. É difícil a gente regular as emoções, eu já falei ali antes para vocês. É difícil? É, né? Porque a gente é humano, como qualquer outra pessoa, a gente se frustra, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica bravo, a gente fica magoado, enfim. Mas a gente precisa regular essas emoções. A gente precisa se conter, pensar o que que eu posso fazer, dar uma acalmada, uma respirada e aí fazer uma atitude, ter uma atitude. Nutricionistas líderes, né, que são os gestores, os professores, coordenadores, todos devem ter uma postura de empatia, de escuta ativa e de autorregulação. Então, isso é uma coisa essencial. Eu terminei a aula anterior falando que nós somos o, o meio do vulcão, nós somos o estabilizador, o que deixa o vulcão inativo, o que deixa todas as coisas acontecerem de forma plena ao redor. Se nós formos a pessoa que tira o vulcão do eixo, que vai causar erupção, não há o que aconteça para a gente conseguir deixar a casa em ordem, que a gente consiga deixar a nossa equipe em dia, a nossa gestão em dia, tá? E essa autorregulação que a gente tem que ter, ela vai ajudar a gente a conhecer os nossos limites. Então, a gente saber até onde a gente pode ir, até onde é o nosso limite, vai ajudar a gente a pedir ajuda, a recuar ou a mudar a abordagem. Tudo isso faz parte da ética. Então, tudo isso envolve no como a gente vai agir, ser. Então, o reconhecer limites é primordial, gente. Então, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir sozinha? Até onde eu posso ir sem pedir ajuda? Ou vai, agora eu preciso pedir ajuda. Agora eu preciso. Agora eu preciso recuar. Estou tentando fazer alguma coisa, não está dando certo. Vou recuar, vou mudar a estratégia. Você só consegue fazer isso quando vocês têm essa autorregulação e se conhecem, tá? Porque senão, como eu disse, explode esse vulcão. Essa importância da autorreflexão, eu vou deixar aqui para vocês uma, uma tarefa, né? Que é uma tarefa de preenchimento.
para vocês preencherem, pensarem e preencherem. Quem sou eu como nutricionista? Quem é a Bruna, quem é a Maria, quem é o João? Quem é vocês como nutricionista? O que me move, né? O que me move? Que imagem eu quero deixar para as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho? Qual que é a imagem que eu gostaria que elas tivessem de mim? E em que momento eu deixei de agir com ética, mesmo sem perceber? Porque todas essas aulas que a gente já teve, essas 5 aulas, a gente vem falando de ética, do código de ética em redes sociais, do tipo de comunicação ativa, passiva, assertiva, agressiva, enfim, escutativa. Então você já tem uma noção do que é ser ético e que se vocês já fizeram alguma coisa sem perceber. E se vocês já fizeram essa coisa, agora que vocês se deram conta, nossa, eu fiz isso e eu nem sabia que não podia. Escrevam. Então, peguem aí papel, caneta e façam, respondam essas perguntas. Quem sou eu como nutricionista? O que me move? Que imagem eu quero deixar? E em que momentos eu deixei de agir com ética, mesmo sem perceber? E o que que eu faço com isso, Bruna? Tu vai fazer uma auto-reflexão, tá? Você vai fazer uma auto-reflexão. Então, tu vai justamente ler as tuas respostas e vai ver aonde tu precisa melhorar, ver se o que tu está fazendo atualmente, hoje, condiz com o que tu escreveu, né? Se tu colocou que o que que te move? Hoje, tu tá fazendo as coisas que te movem, que te deixam feliz? Se tu não tá fazendo, provavelmente tu não tá muito feliz onde tu estás agora. Porque tu não tá fazendo alguma coisa, as coisas que te movem. E se tu não tá fazendo as coisas, por que tu não tá fazendo? É o ambiente que não te deixa fazer? O que que aconteceu nesse caminho que fez com que tu não fizesse mais as coisas que te movem, tá? Então isso é muito interessante para a gente ter uma percepção. Sobre decisões éticas que a gente tem lá no nosso ambiente de trabalho, principalmente sob pressão, tá? Tá lá na pressão. Nossa, aquela cozinha numa loucura, e aí surgiu aí uma pressão, que seria algo assim inusitado. Demandas simultâneas e urgentes. Ou seja, o cardápio atrasou, tá atrasada a comida, faltou, então, além de estar atrasado, faltou insumo. E aí, meu Deus do céu, tá atrasado o cardápio, eu tô com uma funcionária a menos, faltou insumo. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, senhor? Tá quase na hora de serviço. O que que eu vou fazer? Eu tenho certeza que alguém já passou por isso. Quem nunca? O desespero bate na porta da gente e faz assim: Oi, cheguei. É horrível. Todo mundo já passou, eu já passei, tu já passou, se tu não passou, tu vai passar. E aí? Aí que a gente tem que tomar as decisões éticas, tá? Eticamente, o que que eu posso fazer com isso? Tenho cardápio atrasado, faltou insumo, a minha funcionária também não veio, enfim, atrasou porque faltou alguém da cozinha, né? E aí, o que que eu posso fazer, né? Dentro da ética, sempre pensando eticamente. Como que eu posso fazer para contornar isso? Eu aviso que eu vou atrasar uns 10 minutinhos, eu tenho alguma coisa para colocar no lugar, eu aviso lá que eu vou mudar, certo que eu vou mudar o caráter, mas eu tenho que avisar. Eu vou ajudar no lugar da auxiliar de cozinha. O que eu vou fazer? Ordens diretas de superiores que conflitam com seus princípios. Ah, esse também dá uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Tu tem uma linha dos seus princípios e vem lá de cima uma ordem que conflita com seus princípios. Uma ordem direta de um superior,
tá? Uma ordem direta com o superior. Vamos dizer aí que a gente porciona 100 gramas sempre de carne, 120 gramas de carne, enfim. E e o teu superior disse, olha, 120, assim, tá muita carne, a gente vai começar, hoje tu serve 70, porque eu preciso que tu faça menos que isso, menos. Vai de encontro, é uma decisão, por que que eu vou fazer se tem carne? Não tá nem faltando, tá? Se tivesse faltando carne, eu tivesse que reduzir a porção para poder dar para todo mundo, mas não tá faltando. Ele simplesmente quer economizar dinheiro, quer comprar só semana que vem um insumo, e aí ele quer que eu diminua, né? Ou enfim, outra ordem que saia dos seus princípios. Como que tu lidaria com isso, tá? Aqui é complicado, né? Porque tem que sentar, respirar e dialogar. É o diálogo, tá? Expectativa de dar um jeito em algo sem respaldo técnico ou legal. Aconteceu alguma coisa lá e aí precisa que tu dê um jeito. Olha, Bruna, dá um jeito. Dá um jeito de conseguir colocar tal coisa. Dá um jeito. Mas esse dá um jeito, não tem nada que me ampare, que eu possa fazer isso. Eu preciso saber se eu posso fazer tal coisa na minha cozinha. Dá um jeito. Ah, tá vazando alguma coisa. Ah, Bruna, dá um jeito que a gente não vai conseguir chamar ninguém essa semana. Dá um jeito. Como assim? Todo mundo já teve que dar um jeito em alguma coisa. Mas que esse dar um jeito seja com respaldo técnico legal. Que seja algo que possa. Algo provisório, mas que não é contra a lei, né? É contra a ética. Medo de demissão, retaliação ou perda de contrato. As decisões éticas, elas, na hora da pressão, que nem essas das ordens diretas de superiores, às vezes, às vezes não, muitas vezes, o agir antiético ou contra os seus princípios está relacionado com medo de demissão, tá? Perda de contrato e tudo mais. Então, isso é uma pressão muito grande, porque tu fica, poxa, ou eu faço, eu vou para a rua, ou eu faço, ou o contrato, né, da empresa é cancelado. O que que eu posso fazer? Isso são coisas que só com muita conversa você chegar num denominador comum. São decisões que a gente não pode tomar em 2 minutos, por mais que peçam que a gente tome em 2 minutos. São decisões que tem decisões que dependem de mais pessoas, que mais pessoas têm que estar na jogada. E é nesse ambiente de pressão aonde a gente mais toma decisão antiética. Mais coisa assim, não, tá, vamos fazer para desafogar essa fogueira, tá? E a pressão acontece também quando a gente tem uma crise sanitária, epidemias ou fiscalização inesperada. Quer ver todo mundo louco correndo é quando a fiscalização bate, né? E aí fica todo mundo aqui, e aí fica naquela pressão do ética do seguinte: vigilância sanitária chegou, alguém avisa. Tá subindo para a cozinha. Aí tu pensa, meu Deus do céu, será que a Dona Maria preencheu? E aí tu vai lá e com a caneta preenche o que estava faltando, que a Dona Maria não conseguiu preencher aquelas planilhas. Então tu tava com uma pressão, porque tu tinha uma fiscalização, e aí tu tinha que escolher. Ou tu mostrava sem estar preenchido, falasse, conversasse, ia tomar um esporro, ou tu preenchia aquilo, mas com dados não reais, tá? Ah, Bruna, o esporro. Aí é para te aprender que tu tem que cobrar das pessoas.
tá? Então, se a Dona Maria não tá, vai preenchendo, tu devia ter ficado mais no pé dela. Nossa, mas é que eu tenho que cuidar de mil coisas. Sim, gente, a gente tem que cuidar de muitas coisas dentro do ambiente de LAN. Muitas coisas. A gente tem que cuidar do administrativo, né? A gente tem alguns locais que até de compras tem que cuidar, tem que cuidar de higiene, tem que dar treinamento, tem que verificar cardápio, enfim, tem que pensar em mil coisas, realmente, tá? Mas tem coisas que fazem parte da rotina diária. Quando se fala o cronograma rotina, o que que eu vou fazer quando eu chego? Quando eu chego, eu vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, tal coisa, e vou verificar todas as planilhas, todas as coisas. Não está preenchida? Vou chamar a fulana que não preencheu. Vou conversar com ela, vou ensinar ela. Final do dia eu vou lá e vou revisar aquelas planilhas para ver se ela preencheu, né? Então eu preciso de rotina, preciso ter rotina dentro do meu ambiente de trabalho, para que eu evite algumas pressões. Bom, aqui eu fiz um quadro aqui. Essa partezinha aqui é para estar em outro slide, depois eu vou arrumar para poder liberar para vocês. Bom, decisão ética no ambiente de trabalho sob pressão. Então, a gente tem que eu fiz uma tabela aqui sobre o valor ético envolvido e o exemplo de risco sob pressão. Então, valor ético, autonomia profissional. Exemplo de risco, ceder a pressões de um gestor para mudar a conduta nutricional correta. Esse é um exemplo de pressão. Aí ele acaba com o quê? Com a sua autonomia profissional. Risco sob pressão. Aprovar refeições fora do padrão para não atrasar a entrega. Ei, qual que é o valor ético que está envolvido isso? Teu RT, tua responsabilidade técnica. Aprovar refeições fora do padrão para não atrasar a entrega. Isso parece um absurdo. Ah, mas não. Mas acontece. Acontece. E não pode acontecer. Porque teu nome tá ali. Tua responsabilidade técnica tá ali. Falsificar registro para não sofrer penalização. O valor ético que está envolvido é a veracidade e transparência. E entra o quê? O exemplo que eu dei anteriormente. Chegou a vigilância sanitária, vocês não têm ali todos os registros, tu vai lá e registra. Divulgar condição clínica para justificar conduta, ele acaba ferindo o sigilo e respeito ao paciente. Priorizar atendimento e entrega para pacientes VIPs, né? Acaba envolvendo o quê? Justiça e igualdade. Todo mundo é igual, todo mundo vai ganhar no mesmo tempo, ou vai manter a mesma rota de entrega. Temos estratégias para a gente mudar um pouco aí a tomada de decisão, além de respirar, cheirar a flor, assoprar a vela. Temos. Pausar e analisar antes de agir, tá? Então, mesmo sob pressão, a gente deve reservar ali um tempo para refletir. Eu estou violando algum princípio ou norma? Isso é ético? Tá certo isso que eu vou fazer? Tá com dúvida? Código de ética. Tá com dúvida? Liga pro conselho também, tá? Em alguns momentos. Então, assim, antes de ser pego no fogo cruzado ali, para e pensa. Consultar normas e documentos, tá? Então, essa é a outra opção junto aí que a gente tem que analisar eu vou pegar o código de ética, vou pegar as RDCs da Anvisa, manuais, tudo, para que isso me ajude a embasar minha decisão técnica, né? Então, se me pediram para fazer alguma coisa, eu vou sentar e vou refletir. Isso é antiético? Não, não é antiético, tá? Não é antiético, beleza. Mas será que isso aí viola alguma coisa, alguma RDC? Vou lá na RDC, ou enfim, né, em algum outro manual, e vou ver se o que me pediram para fazer está de acordo com o que está nas normas.
E vocês devem registrar tudo por e-mail, tá? E-mail, prontuário, relatório interno, tudo, tá? Então, principalmente quando a decisão envolve risco ético. Tudo, é tudo. Preciso, trocar as telas de proteção da cozinha. Aí tu já informou ao superior lá que a grade da cozinha, enfim, as janelas ali não estão legais e tal, tem um buraco, tu precisa trocar, tá? As telinhas, a proteção. E aí tu pediu uma vez, pediu duas, e nada. Até que um certo dia chegou a vigilância sanitária. Ô, vigilância. E aí vai lá e olha. E essa janela? Cadê a tela? Cadê o negócio do esgoto? Cadê não sei o quê? E aí tu fala, eu sei que não tem, mas eu já pedi. E onde que está esse pedido? Por que que não fizeram? Aí fica disse por não me disse, né? Porque simplesmente o supervisor pode dizer não sei de nada para tirar o cavalinho dele da reta, e aí tu fica com uma cara de, mas eu não tô mentindo. E assim, se tu tem registrado, tu tu consegue dizer, olha, no dia 5/7 eu mandei um e-mail solicitando a troca, né, enfim, das grades, nananã. Aí ele não me respondeu. No dia 7/7 eu mandei outro e-mail. E aí ele me respondeu dizendo que no momento eles não poderiam trocar por condições financeiras. E agora, no dia 15 eu mandei outro e-mail perguntando se eles podem, quando que eles vão poder trocar. Então, tá aqui. Eu mandei o e-mail. Ou eu escrevi no prontuário, ou escrevi num relatório interno, tá? Aí coloca. Se for relatório interno, ele deveria assinar. O certo seria tu assinar e a pessoa assinar também, tá? Porque senão fica muito fácil também a pessoa dizer, tá, mas ela escreveu aqui que me falou, mas não me falou nada, e assinar como se fosse uma ata, né? A pessoa tá ciente de que eu falei. Isso é muito bom tu ter anotado, tá? Vamos falar sobre, que nem essa questão de ter registro de tudo que vocês fizeram, documentar tudo, treinamentos e afins. Porque não sei se vocês acompanham, né, um programa de televisão com um fiscal da patrulha do consumidor, que ele vai em alguns locais, né? As pessoas ligam, mandam mensagem dizendo, ah, aquele restaurante, aquele mercado está vendendo carne estragada. E aí ele vai lá, junto com o Procon, às vezes leva a vigilância sanitária e faz um auê no supermercado. E as últimas vezes que eu vi, enfim, tem muitos capítulos que a maioria dos locais tem nutricionista. Aí tu fica pensando, meu Deus, como que tem nutricionista? Um lugar que tem contaminação cruzada no balcão, um lugar que não limpa o ralo onde escorre ali aquela carne, aquele sangue, enfim. Como é que armazena sobre refrigeração algo que tem que ser congelado? E na grande maioria, 99% tem nutricionista, e 90% desses locais, a nutricionista tem tudo registrado. Quem não está seguindo são os funcionários. E elas foram salvas de punições, tanto de conselho quanto de justiça, porque daí isso seria um atentado contra a saúde pública, porque elas tinham documentado. Tinham tudo documentado, os dias de treinamento, os dias que elas deixaram as planilhas para serem preenchidas e daqui a pouco as pessoas não preencheram, todas as vezes que elas fizeram a ronda, né? Enfim, elas tinham tudo documentado. Então, isso salvou muito a nutricionista. Algumas não tinham,
que estavam aí sofrendo penalidades e a grande maioria tinha, tá? Então a gente tem isso principalmente para nos proteger de qualquer outra ação, tá? Que a gente tem que ter ali. Se alguém pedir para fazer alguma coisa, se coloca também. Estou fazendo conforme fulano de tal solicitou. Outra coisa que a gente pode fazer para ter uma decisão ética é buscar apoio profissional, né? Então, a gente conversar com colegas, com conselhos, né, com gestores, comissão de ética, enfim. Caso seja algo bem complexo, a gente vai trocar uma ideia, né? Então, sobre isso, até onde a gente pode ir. Ter um protocolo pessoal de decisão ajuda. Tudo existe protocolo, tudo existe uma planilha, tudo existe tudo para facilitar. Então, a gente pode ter um protocolo, né? E a gente vai fazer perguntas. É legal? É ético? É seguro para o paciente, para o cliente? Está documentado? Eu me sentiria tranquila se fosse publicado? Então, isso são perguntinhas, tá? Aqui, ó. São perguntas para ajudar. Então, tem lá umas perguntinhas, fiz um quadro. E aí, ó, está de acordo com a lei, né? Que é legal? Sim, beleza. Está previsto no código de ética? Não. Coloca o paciente em risco? Não. Pode ser documentado com segurança? Sim. Preserva a minha identidade profissional? Não. Aí tu vai fazer as observações, tu vai olhar e vai dizer, puxa vida, não é legal, tá? Essa do eu me sentiria tranquila se fosse publicado, né? Ela entra no quesito que se saísse uma matéria, se alguém falasse, nutricionista Bruna fez tal coisa na unidade 55 da empresa X. Eu ia ficar feliz que aquela matéria fosse sair, ou ia ficar envergonhada? Se eu já respondi que eu ia ficar envergonhada, eu não precisava nem responder o resto, né? Porque se eu sentir vergonha de uma atitude que eu vou ter, então quer dizer que não é uma atitude certa para se ter. Então, fazer esse protocolo ou essa escala ajuda na tomada de decisões, tá? Então, simples. Uma planilhazinha, quatro, cinco perguntas objetivas. Preciso tomar uma decisão urgente, sob pressão, e envolve ética, eu vou lá e começo. É bom, não é? E aí eu vejo. Deu mais respostas sim, deu mais respostas não. Se houver dois ou mais não, não prossiga com a ação sem avaliar, tá? E a pressão, ela não justifica a transgressão. A ética é o nosso escudo, especialmente nos momentos difíceis, tá? Então, a pressão não justifica. Ah, mas é que eu fiz isso porque eu tava com muita pressão, o pessoal tava me dando muita pressão, tá? Ela é um motivo, mas ela não justifica. Então, esse é o questão. Ela é um motivo, mas ela não justifica. E a ética é o nosso escudo. Sempre a ética vai ser o nosso escudo. Tanto para alavancar o nosso profissional, quanto para proteger quem está no nosso comando. Então, eu quero que vocês, nesse módulo, vocês saiam desse módulo pensando muito sobre ética, muito sobre comunicação, tendo em vista que todas as nossas condutas, mesmo que você não está dentro de um consultório, ela deve ser ética. Tudo que tu fizer dentro da cozinha, ela vai refletir para alguém. Então a gente tem que se perguntar se aquilo realmente é bom para a equipe e para ti mesmo. Eu tenho que saber me comunicar. Eu preciso ter empatia. Então faça agora no final desse módulo, junto com essas perguntas aqui, faça uma reflexão a respeito do módulo inteiro, a respeito de vocês perante a ética hoje, atualmente, né? Existe alguma coisa que tu está fazendo ainda que está fora da ética, mesmo que tu não sabia que estava fora? Tem alguma coisa que tu sabe que tá fazendo que não é ético, e que tu já tá vendo algo, algum jeito de mudar isso? Como é tua comunicação?
Tu te comunica bem, claro. Tu é uma pessoa muito ríspida nas palavras, tu fala num tom de voz mais agressivo. Como que os funcionários te enxergam? Líder, autoritário, um amigo, né? Um parceiro de trabalho? Qual que é a visão dos funcionários contigo? Então, um feedback de uma pesquisa de satisfação ia ser interessante. Tudo isso para te moldar, para te ser o melhor gestor ou gestora daquela unidade e das outras também, porque todas as unidades que for trabalhar, ela vai te trazer algum tipo de experiência. Então, tu vai levar a tua assinatura para aquele ambiente, ou o caos, ou a calmaria, e tu vai pegar alguma coisa daquele ambiente de volta, né? Então, esse módulo ética e comunicação é o módulo que vai fazer realmente tu captar essas pessoas e crescer dentro da gestão, com ética, boa comunicação, sendo um bom resolvedor de problemas, né, dando soluções, ajudando com soluções. Então, isso é muito importante. Então, pegue e reflitam tudo isso, tá? Depois desse módulo, pega, reflitam, faça uma análise de como estão vocês, tá? Quem já trabalha, quem ainda não trabalha na, na área, está querendo entrar nessa área da gestão, também faz, pega isso, vê o quais são seus pontos fortes. Aproveita então se não está trabalhando ainda e começa a corrigir algumas coisas, tá? Tem dificuldade em se expressar, em conversar, então começa já falando isso, fazendo isso, começa já trabalhando isso, tá? Não se conhece, não tem autoconhecimento, então vamos começar a se conhecer, porque na hora que tu entrar para dentro de uma unidade, tu já sabe o teu limite, tu já sabe até onde tu quer ir, tu já sabe quais são teus pontos éticos que tu não abre mão e tu já sabe se comunicar, tu já entrou, ah, 100% praticamente, certo? Então reflitam, que eu tenho certeza que vocês serão ótimos gestores, né? Com certeza já são, mas serão ainda mais melhores gestores, ok? Muito obrigada e até a próxima.